Prepare-se para uma reviravolta bombástica que promete estremecer os bastidores da família Camargo. Uma jogada surpreendente, uma mudança de poder que ninguém previu e um golpe estratégico que coloca uma das figuras mais conhecidas dessa história em uma posição inesperada. A ex-esposa de Zezé de Camargo, Zilu Godoy, acaba de dar um passo ousado que pode mudar completamente a dinâmica familiar. Durante anos, ela foi vista como uma personagem discreta, vivendo à sombra do cantor e de sua atual esposa, Graciele Lacerda. Mas agora, Zilu resolveu agir e a decisão que ela tomou está causando um verdadeiro terremoto. O que parecia ser apenas mais um capítulo dessa novela familiar, agora se transformou em um verdadeiro jogo de poder, onde cada movimento pode significar o desmoronamento de tudo o que se conhecia até hoje. O cenário está montado, as peças foram mexidas e as consequências podem ser devastadoras. O que ninguém esperava era que Zilu, que sempre manteve uma postura reservada, fosse tomar uma atitude que pegaria todos de surpresa. Durante anos, Graciele Lacerda parecia dominar a cena, construindo sua imagem e se firmando como a nova figura central na vida de Zezé. Mas Zilu nunca deixou de observar. E foi em um movimento meticuloso e estratégico que ela resolveu dar um golpe que ninguém poderia ter previsto. A escolha que ela fez mudou o equilíbrio da família Camargo, alterando relações e trazendo à tona um embate silencioso que agora explode diante dos olhos do público. Em uma jogada de mestre, Zilu decidiu passar uma das maiores responsabilidades da família para uma pessoa completamente inesperada, sua própria nora. Isso mesmo! A esposa de seu filho foi a escolhida para ocupar um papel que antes pertencia a quem? Exatamente! A própria Graciele. Esse movimento estratégico foi muito além de uma simples decisão profissional. Foi uma declaração de poder, um recado claro de que Zilu não estava mais disposta a ficar em segundo plano e que, depois de anos sendo vista como a ex-mulher deixada para trás, agora era ela quem estava no controle das jogadas. O impacto foi imediato. As redes sociais entraram em frenesi. Os fãs ficaram em choque e dentro da família Camargo, o clima ficou insustentável. O mais intrigante é que essa aliança entre Zilu e sua nora não surgiu do nada. Nos bastidores, muitos dizem que Zilu sempre foi muito próxima do casal, mas ninguém imaginava que ela daria esse passo tão drástico. O que parecia uma relação tranquila entre ex-esposa e nova família, agora se tornou um verdadeiro campo de batalha. Graciele, que por tanto tempo esteve confortável em sua posição, foi pega desprevenida. Afinal, essa decisão não afetava apenas o lado administrativo da família, mas a percepção pública sobre quem realmente detinha influência dentro desse círculo tão fechado. O que antes parecia ser uma liderança consolidada de Graciele, agora estava em xeque. E Zilu sabia muito bem o que estava fazendo. A grande questão agora é: o que Zezé de Camargo acha de tudo isso? Ele, que sempre tentou manter o equilíbrio entre sua ex-esposa e sua atual mulher, se viu no meio de uma disputa que cresceu de forma inesperada. Por mais que tenha tentado se manter distante das polêmicas, dessa vez, a situação saiu do controle. A decisão de Zilu não apenas mudou a estrutura familiar, mas colocou Zezé em uma posição delicada. Se ele apoiasse Graciele, poderia demonstrar um rompimento ainda mais evidente com sua ex-esposa. Mas, se permanecesse neutro, o público interpretaria isso como um sinal de que o golpe de Zilu havia sido um sucesso. E, ao que tudo indica, o cantor não estava preparado para lidar com essa nova realidade. A disputa dentro da família Camargo estava apenas começando, e a movimentação de Zilu já havia mexido com todas as estruturas. O que vem a seguir promete ser ainda mais intenso, pois cada detalhe dessa jogada traz repercussões que ninguém poderia prever.
E agora a pergunta que fica é: essa foi apenas a primeira cartada de Zilu ou ela ainda tem mais surpresas guardadas? Segure-se, porque essa história está longe de acabar e os próximos acontecimentos podem transformar essa rivalidade em algo ainda mais explosivo. Depois que Zilu fez sua jogada inesperada, o clima dentro da família Camargo mudou drasticamente. Se antes as disputas aconteciam nos bastidores, agora tudo estava escancarado para quem quisesse ver. A nomeação de sua nora como peça-chave no controle das propriedades e do legado da família não foi uma simples decisão administrativa, mas sim um xeque-mate dentro dessa disputa silenciosa de poder. Nos corredores onde antes reinava uma convivência forçada, agora pairava um clima de tensão inegável. E o impacto não foi sentido apenas dentro da família. O público, sempre atento a cada movimentação, começou a perceber sinais claros de que algo muito maior estava acontecendo. Graciele, que por anos manteve uma postura firme ao lado de Zezé, agora se via em uma posição vulnerável. Seu controle sobre as decisões, sua presença imponente dentro da família e até mesmo sua influência nas redes sociais pareciam ameaçadas de uma forma que ela jamais imaginou. Mas o que realmente pegou todos de surpresa foi a forma como Zezé reagiu a tudo isso, em silêncio absoluto. Graciele percebeu rapidamente que não poderia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Para quem a acompanha de perto, as mudanças foram sutis, mas evidentes. O sorriso estampado nas redes sociais parecia forçado. As legendas motivacionais já não tinham o mesmo brilho e as aparições públicas começaram a diminuir. Mas nos bastidores, a história era completamente diferente. Pessoas próximas afirmam que ela se viu obrigada a reforçar sua posição dentro da família, tentando reafirmar sua presença ao lado de Zezé. O cantor, no entanto, parecia cada vez mais distante. Enquanto Zilu movimentava suas peças no tabuleiro, ele adotava uma postura fria, evitando confrontos diretos e deixando que a tensão se acumulasse. Alguns especulam que ele não quer tomar partido e que sua preocupação está, acima de tudo, na preservação de sua imagem pública. Mas será que esse distanciamento não seria, na verdade, uma forma de mostrar sua insatisfação com a reviravolta que estava tomando conta de sua família? O que antes parecia apenas uma disputa entre duas mulheres, agora estava se transformando em um verdadeiro terremoto dentro da família Camargo. E como em qualquer grande conflito, outras peças começaram a se movimentar. Os filhos de Zezé, que sempre tentaram manter uma relação equilibrada com todos os lados, passaram a ser envolvidos de forma involuntária na situação. Igor, o filho de Zilu, sabia que sua mãe não tomava decisões impulsivas. Ele conhecia sua força e sabia que cada passo era calculado. Mas, ao mesmo tempo, ele se via diante de um dilema: manter-se neutro ou assumir uma posição que, inevitavelmente, criaria ainda mais atritos. Enquanto isso, a relação de Graciele com os filhos de Zezé começou a ser questionada. Até que ponto sua influência ainda era forte? Até que ponto ela conseguiria manter sua posição dentro da família agora que Zilu mostrava estar mais determinada do que nunca? Mas se alguém achava que Zilu iria recuar, estava completamente enganado. Pelo contrário, sua decisão de colocar sua nora no controle das propriedades foi apenas o primeiro passo de um plano muito maior. Aos poucos, ela começou a reconstruir sua imagem pública, aparecendo mais nas redes sociais, participando de eventos e deixando claro que sua fase de mulher discreta e reservada havia ficado para trás. Se antes ela era lembrada apenas como a ex-esposa de Zezé de Camargo, agora ela queria ser reconhecida como uma mulher independente, forte e influente. E isso só aumentava a tensão entre ela e Graciele. Enquanto uma se fortalecia, a outra tentava desesperadamente manter sua posição.
O jogo de poder dentro da família Camargo havia atingido um novo nível e ninguém sabia ao certo como essa disputa iria terminar. A tensão já estava insustentável quando veio o golpe final. Se alguém ainda tinha dúvidas de que Zilu estava determinada a virar o jogo, a última decisão dela deixou tudo muito claro. Em um movimento inesperado, ela começou a rever os contratos e as divisões patrimoniais da família, trazendo à tona detalhes que até então pareciam resolvidos. De uma hora para outra, o que já era um clima de desconfiança se transformou em uma verdadeira guerra fria. Graciele, que por anos se consolidou ao lado de Zezé, viu seu nome envolvido em rumores cada vez mais intensos. Afinal, será que sua influência sobre o cantor estava realmente intacta ou a situação estava fugindo do controle? Enquanto isso, Zilu fazia questão de mostrar que não estava para brincadeira. Se antes ela evitava se expor, agora ela fazia questão de mostrar que estava atenta a cada detalhe. E o público percebeu. A internet começou a ferver com especulações e cada passo da família era analisado minuciosamente. Mas o que ninguém esperava era a reação de Zezé de Camargo. Depois de semanas em silêncio, ele finalmente se pronunciou. E sua fala não poderia ter sido mais enigmática. Sem citar nomes diretamente, ele deixou no ar que estava cansado de disputas e que queria apenas seguir sua vida em paz. Mas será que essa paz era realmente possível diante de tantas reviravoltas? Nos bastidores, fontes próximas afirmam que ele se sentiu encurralado. De um lado, Zilu ressurgia com força total, mostrando que ainda tinha cartas na manga. Do outro, Graciele lutava para manter sua posição de influência dentro da família. E no meio disso tudo, Zezé tentava equilibrar os pratos sem tomar uma posição que pudesse desagradar alguém. Mas a verdade é que essa situação estava longe de um fim pacífico. Com os ânimos à flor da pele e o público acompanhando cada detalhe, um novo desdobramento poderia surgir a qualquer momento. E esse desdobramento veio de onde ninguém esperava, da própria Zilu. Em um movimento surpreendente, ela começou a se reaproximar de pessoas influentes no meio artístico e empresarial, fortalecendo sua imagem e deixando claro que sua história não estava nem perto do fim. Enquanto muitos pensavam que ela iria apenas lutar por seus direitos de forma discreta, ela fez questão de mostrar que ainda tinha muito poder para movimentar as peças desse tabuleiro. E isso, sem dúvida, foi um golpe duro para Graciele. A cada aparição pública de Zilu, surgiam novas especulações sobre o futuro da relação de Zezé. Será que ele ainda conseguiria manter o equilíbrio entre essas duas forças? Ou essa reviravolta poderia impactar até mesmo o relacionamento do cantor? Uma coisa é certa: a família Camargo nunca esteve tão dividida. E essa história está longe de um desfecho definitivo. Enquanto Zilu segue firme em sua nova fase de empoderamento, Graciele luta para preservar seu espaço e Zezé tenta escapar do fogo cruzado. O público só pode fazer uma coisa: acompanhar cada capítulo dessa novela da vida real. O que vem por aí? Só o tempo dirá. Mas se tem uma certeza nessa história, é que essa batalha está longe de acabar. E as próximas jogadas prometem ser ainda mais impactantes.